E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Cepos do Igor. Pois muito que bem, para você que não me conhece, chegou aqui de paraquedas. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos, ama a nona arte e ama os mangás. Meus amigos, essa discussão sobre mangá é para jovens e quadrinho de super-herói é para velhos, tiozões que nem eu. Mas como tiozão, eu queria aproveitar essa discussão toda para trazer aqui e compartilhar com vocês a minha experiência com os mangás. E, logicamente, trazer aqui um top 10 de mangás para tiozão. Não é de melhor para pior, tá? É mais do ponto de vista de como cronologicamente eu me encontrei com essas obras, como elas me afetaram na minha vida e como elas realmente eu vejo que elas são bem mais de tiozão do que para a nova geração. Até porque eu vejo raramente a galera mais jovem pegar essas paradas. Pois muito bem. Então deixa teu like, se inscreve e simbora aviões, claro, assim, né? Pra mim, primeiramente, o que marca muito é, como primeira coisa pra já, né, chegar com tudo, é Cavaleiros do Zodíaco, também lançado originalmente com o nome Saint Seiya e, né, Cavaleiros do Zodíaco para nós íntimos aqui brasileiros, foi lançado ali como anime na TV Manchete no início dos anos 90. E, querendo ou não, assim, eu era muito novinho, eu era uma criança, eu era um neném, eu tinha 6 7 anos naquela época, mas eu me lembro nitidamente, meu avô, que Deus o tenha, ele dizia que eu já desenhava nessa época, se desenhava bem ou mal, não sei, eu não tenho mais nada daquela época para poder mostrar para vocês, mas com certeza era aquilo que uma criancinha ali fazia por se impressionar com as cores, dos cabelos dos personagens, das armaduras, e logicamente um pouco mais que uma década depois, a JBC, primeiramente a Conrad lança um meio tanco, lançando em formato de leitura original japonês, que a gente lê da direita para a esquerda, e depois a JBC lança o tankobon desse formato, com papel jornal, né, assim, com lombadinha e etc. E depois você vai ter, inclusive até agora, mais um formato. Você teve Kazemban, você teve agora o Final Edition, que está sendo lançado pela JBC, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu fiz um vídeo especial sobre os 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, depois você dá uma cafucada, né? Mas, enfim, foi a primeira coisa que me marcou e é uma coisa que, assim, quando a galera teve acesso ao mangá, teve o choque de realidade, né? Das diferenças do anime, que tinham mais histórias, que a gente depois entendeu que eram chamados fillers, né? Os arcos fillers. O filler mais famoso e mais considerado pelos fãs, que é o arco dos Cavaleiros Deuses de Asgard, né? Mas querendo ou não, assim, o estranhamento do desenho, do estilo de desenho do Masami Kurumada. Inclusive tem um canal aqui em Fortaleza que está fazendo, revisitando um mangá da Conrad, que toda a coleção do mangá da Conrad, que é o canal do Little Tom. Depois você dá uma olhadinha nesse canal que eu acho maravilhoso, e inclusive tem até um desafio para cumprir dele. Tem a neve que eu vou cumprir, viu, meu amigo Tom? Tem a neve. Então vamos aqui adiante, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Muito bem. Claro que além da própria ideia de mangá, de anime, muita coisa que chegou pra gente também do Japão foram, logicamente, essas belezinhas aqui, que são os Tokusatsu, meus amigos. Meus amigos e meus amigos. Jaspion, Jiraiya, Capitão Charivan, Inspector, depois logo seguido os Super Sentais com Power Rangers, Changeman, nossa, Spectroman, nossa, e aí Ultraman Tiga, nossa, aí-se embora. Aí as porteiras, né? Mas claro, o que pegou no meu coração foi Kamen Rider Black RX, que me fez, claro, logicamente, ir em busca, né, pegar quando chegou aqui pela New Pop, Kamen Rider de Shotaro Ishinomori, o principal rival do Osamu Tezuka, e que, poxa, me encantou saber que existia um mangá, eu não sabia. Me encantou saber que o primeiro Kamen Rider
teve a sua série toda trazida completa por meio desse Kazembanzinho aqui da New Pop, com um papel até melhor do que o papel jornal, e que, diga-se de passagem, é subestimado pela galera. A galera pegou muito ranço por conta da tradução, né, por conta de algumas coisas da tradução. Eu reli recentemente, posso até trazer se você quiser, coloca aí nos comentários um review completo da primeira etapa de Kamen Rider. E logicamente eu ia pegar Black Kamen Rider, que foi chamado originalmente no mangá como Kamen Rider Black, e que inspirou depois tanto a série de TV Black Kamen Rider e logicamente a série Kamen Rider Black RX, que infelizmente não tem mangá, né? Mas querendo ou não, assim, o mangá original também é muito bom. A arte, ela é estranha para os padrões da galera que curte mangá, porque o Shotari Shinomori, como ele também tem uma pitada do cartoon, da coisa de um mangá mais levado para o lugar da animação, e bebe muito dos storyboards, né? É algo muito característico dos mangás daquela época, dos mangakás daquela época. Acaba que o Kamen Rider Black é uma obra que é estranha para uma galera, mas ao mesmo tempo para nós tiozões, eu recebi muito bem essa obra e tive uma ótima experiência lendo a trilogia que a New Pop traz, e que é inclusive bem robusta, e que eu mostrei as 3 edições aqui no canal. E aí vamos lá, né? Vamos adiante, né? Deixa eu tirar aqui o Kamen Rider Black RX. E assim, antes de, né? Vocês estão vendo que eu tô com a blusa, né? Então já sabe que Dragon Ball tá aqui. Mas antes de eu conhecer Dragon Ball, na TV Manchete, eu vim conhecer primeiramente o mangá, aliás, o anime, né? Yu Yu Hakusho, que veio na contramão dos animes que até então a gente via conhecendo pela TV Manchete, que eram ali imitações, né, entre aspas, né, imitações de Cavaleiros do Zodíaco. A exemplo de Shurato, Samurai Warriors, que também foi chamado de Samurai Troopers, e tantos outros que tinham ali aquela vibe das armaduras. E o Yu Yu Hakusho aí foi numa direção completamente oposta. É o detetive espiritual Yusuke Urameshi, é um garoto de 14 anos, que é um delinquente juvenil, um anti-herói, que, diga-se de passagem, é a principal inspiração para mangás como Tokyo Revenge e tantos outros dessa natureza, e que, assim, a arte do Yoshiro Togashi é uma arte que, inicialmente, ela foi até meio estranha, mas depois de uma década, quando chega um mangá, a gente vê que é um estilo um pouco mais relaxado, é um estilo mais, entre aspas, desleixado para os padrões que a gente estava tendo até então, mas não deixa de ser um estilo que depois vai evoluindo, se definindo e também trazendo um dinamismo no seu estilo, um dinamismo muito próximo ali da década de 90, tanto até para os próprios padrões de mangá que ali estavam caminhando paralelamente com os quadrinhos dos anos 90. E que encantou uma galera também por conta do anime, que tem uma dublagem, com uma dublagem brasileira, que hoje, se fosse hoje, estaria sido cancelada por trazer muitas das nossas gírias, né? Se derrubar é pênalti, né? E eu vou pro mundo que eu não me chamo Raimundo, e tantas outras expressões que nos são muito queridas, né? O Toguro, o Toguro, mas que, assim, naquela época foram um encanto, porque era um nosso canal de identificação com um personagem que parecia para nós, assim, muito brasileiro. E aí, claro, né, depois disso, no SBT, você teve ali, eu tive acesso a Dragon Ball, principalmente o que a gente chama hoje de Dragon Ball clássico, e, logicamente, com o pequeno Son Goku, que tinha um rabo de macaco, vivia nas montanhas e conheceu uma garota muito estilosa, que é a Bulma, e por consequência ter as aventuras que ele foi ter em busca das esferas do dragão. E para mim, claro, né, não é à toa que é o meu mangá anime favorito da minha vida. É a pior audiência do canal Cepos do Igor. Eu lanço vídeo de Dragon Ball, tem poucos views, tem pouca curtida, a galera não curte. Mas
Foda-se, porque é meu anime, é meu mangá favorito, eu vou falar dele, faço vídeo de relendo Dragon Ball, faço vídeo dos arcos de Dragon Ball, mas não tem importância, eu tô falando daquilo que eu mais amo, e aí quem gosta vê a verdade no meu coração e entende por que, que eu amo essa obra. Porque que é uma obra que cronologicamente veio primeiro do que muitas dessas que eu mencionei e que se tornou ali até então a referência para muitas das obras que vieram ali como contemporâneas, como também anos depois. Pois muito bem. Temos também ali, né, na mesma época, Dragon Quest Dino Daibuken, que foi conhecido pelo anime como Fly ou Pequeno Guerreiro. Já fiz até um vídeo mostrando essa ediçãozinha, que é um formato original japonês e que eu estou esperando há muito tempo que a JBC, que lançou a ideia de que ia trazer esse mangá, traga finalmente esse mangá. Então, por favor, JBC, traga Dragon Quest Dino Daibuken, que teve tanto o anime na época, como também teve um remake de 2020, que, diga-se de passagem, em quesito de animação, de como ele foi produzido, é simplesmente o melhor anime de 2020 e 2021. Dragon Quest é a história do pequeno Dai, pequeno Fly, que nasceu e foi levado para uma ilha de monstros e foi criado por esses monstros e, por sua vez, se torna o herói que salva o mundo do famigerado Rei Supremo, né, o Rei Demônio Supremo, que é o Daimao Vern, que até então a gente tinha o Hadla como o principal vilão. E, diga-se de passagem, é considerado uma espécie de imitação de Dragon Ball, porque os jogos foram animados, foram desenhados, ilustrados pelo Akira Toriyama. Por isso que tem muita similaridade. Mas do ponto de vista da trama, aí, meu amigo, é muito diferente. Mas assim, também naquela mesma época ali, na era SBT, você vai ter Guerreiras Mágicas de Heart, que, diga-se de passagem, tem um mangá da Clamp, e que muito tempo depois a gente vai ter acesso ao mangá, com uma arte belíssima e que pouca gente, só a galera que viveu a época da exibição do anime na TV brasileira, vai conhecer a importância disso aqui como um primeiro, digamos, o primeiro Mahou Shoujo, né, um anime de meninas poderosas que marcou uma geração, bem antes até mesmo de uma Sakura Card Captor. Não que eu esteja menosprezando Sakura Card Captor, porque enfim, é também um anime da mesma época. Porém, é o primeiro, o pioneiro que marca muitos corações ali naquele momento das nossas vidas. Pois muito que bem. Também, o que marcou muito para os jogadores de videogame é Street Fighter. Seja a própria Street Fighter 2, o Street Fighter Alpha, qualquer obra dessa franquia que depois chega aqui pela New Pop como os mangás, né, em 2 volumes, e que, diga-se de passagem, por mais que o mangá não seja a melhor coisa do mundo, como me marcou a franquia como um todo, eu acabei pegando o mangá assim, porque eu não podia faltar de ter isso na minha coleção como um tiozão dos mangás, né? Mas claro que do ponto de vista de qualidade, quando chega aqui pela editora Globo, essa obra que até então reproduz o filme Akira de Katsuhiro Otomo, aí, meu amigo, foi a loucura. Publicado originalmente pela Marvel, colorido, com autorização, supervisão e colorização do próprio Katsuhiro Otomo, em formato de leitura ocidental, e publicado aqui no Brasil pela editora Globo, e posteriormente em formato Kazemban pela editora JBC, Akira é o tipo de coisa que impacta a vida de muita gente que tanto conheceu por meio da editora Globo como por meio do filme, uma obra de ficção científica que trouxe, que bateu o martelo ali junto com o Lobo Solitário, o quanto que a indústria japonesa sabia do riscado e sabia impactar e influenciar toda uma indústria cinematográfica e também toda uma indústria dos próprios quadrinhos. Então Akira, né, que conta basicamente a história de crianças superdotadas que, enfim, eram paranormais, e traz esse contexto do poltergeist,
Portegeist. Nossa, a pronúncia não ficou boa, mas enfim. E da ficção científica. Querendo ou não, a gente conhece o Kaneda, que é esse cara aqui, e ele vai se envolvendo em tramas que trazem esses gêneros de forma muito bem contada. E aí, claro, né, também refletindo essa questão da própria Segunda Guerra Mundial, das consequências de uma Segunda Guerra Mundial, de uma bomba atômica e de uma civilização que tenta se reerguer depois de tanta destruição. E aí, por último, não menos importante, pelo menos para mim, né, é que o que me trouxe de volta para os mangás, e que é um mangá que surge contemporâneo com o próprio One Piece, é Naruto. Naruto para mim me marcou demais, porque eu já estava meio que realmente lavei as minhas mãos com o universo dos mangás barra animes, e eu voltei por conta tanto da relação do teatro como da relação dos animes, porque é onde eu vou me inserir nos eventos, como os eventos da minha cidade, como o exemplo do Anime Master, o Sana. Eu entro no universo dos cosplayers através do grupo Madash, que eram de amigos meus que eu conheci por meio dos cursos, oficinas e residências artísticas da minha cidade, e que me levaram para o mundo dos cosplays, dos grupos de cosplay, para as competições de cosplay, do teatro de cosplay, da competição que a gente chama de World Cosplay Summer. Me levou também para o universo de me tornar o jurado, né? Eu fui júri do Sana por alguns anos para falar enfim, né? Trazer esse lado do teatro para analisar a galera que performava os personagens de anime que nós amamos. Mas tudo começou com Naruto, porque eu não conhecia a série, fui fazer o Konohamaru, onde um dia eu crio coragem de postar essas fotos meus de cosplay de Konohamaru. Mas eu tinha que conhecer a série, aí lá foi eu assistir, gostei muito de Naruto, e aí pronto, aí voltei pro mundo dos mangás, da animes pra valer. Claro, depois conhecendo, lendo, gostando de One Piece, Ghost in the Shell e tantas outras obras que ali foram. Eu fui vendo que esse universo ainda tinha algo que me atraía, né? Claro, hoje em dia eu ainda tô meio que ali paquerando com obras como Demon Slayer, My Hero Academy, claro, Attack on Titan, né, que é o famoso Shingeki no Kyojin. Mas claro, eu ainda sou considerado um tiozão, porque querendo ou não, essas obras, elas me pegaram com muito coração, porque eu vivi essa época. E por mais nostálgica e por mais barata que seja o sentimento de nostalgia, ela me pega, eu assumo que sendo esse tiozão que viveu essa época, para mim não me importa se isso valeu, se é a melhor obra, se não é. Para mim o importante é que viver essa época me trouxe muitos princípios, muitos bons sentimentos e experiências inesquecíveis. Pois muito bem, meus amigos, eu vou parar por aqui. Fico aqui com essa minha listinha, essa lista que é de coração, né? Assim, claro, não estou afim de dizer se o jovem está perdendo ou não está perdendo, mas se você quiser conhecer algumas dessas obras, fique à vontade. E é isso, né? O que vale é a gente se apaixonar, a gente se entreter e, claro, poder viver isso da forma mais bonita possível. Então, um beijo, um abraço, uma ótima semana, fique com Deus. Estou vendo se eu vou conseguir ter vídeo no domingo, se não, fica aqui com esse vídeo. E muito obrigado a você que sempre vê até o final dos vídeos aqui do canal Sebos do Igor, tá certo? Beijo, uma ótima semana, fique com Deus e até a próxima, meus amigos!